Olá, pessoal! Vamos corrigir os exercícios do capítulo 20, da parte da apostila Biologia 1, que fala ali sobre o transporte, via membrana plasmática. Aí nós temos os transportes passivos, transportes ativos e também as endocitoses. Então, exercícios conceituais. Explique a diferença entre o transporte passivo e o transporte ativo. A diferença mais básica entre eles, é que que é o passivo, não tem gasto de energia, já o ativo vai ter o gasto de energia. Tá? Então, como é que ficaria essa explicação? Transporte passivo, ele acontece a favor do gradiente de concentração, então por isso que ele não gasta energia. Já o transporte ativo vai contra o gradiente de concentração, por isso que ele força a passagem do substrato na substância e a gasto de energia. Defina fagocitose e pinocitose. As duas é o fato de englobar alguma substância para dentro da célula para fazer digestão. No caso da fagocitose, é um processo que vai englobar partículas sólidas. Já a pinocitose também fagocita, no caso também vai englobar partículas sólidas, só que pequenininhas, e partículas líquidas. Só que no caso da pinocitose, ela engloba mais partículas líquidas. Então essa é a diferença. A fagocitose é partícula sólida e a pinocitose partícula líquida. Cite um caso de endocitose e outro de exocitose que podem ser observados em nossas atividades metabólicas. Então, endocitose é a absorção de nutrientes pelo nosso intestino. Então, se ele vai processo de digestão, vai absorver os nutrientes, é um exemplo de endocitose. Então, a substância, o nutriente, está entrando na célula, E exocitose? Um exemplo é a eliminação de metabólitos, proveniente, por exemplo, da degradação do álcool pelas células do fígado. Então, a pessoa ali ingeriu alguma bebida alcoólica, aquele álcool vai ficar ali no fígado, então as próprias células do fígado vão metabolizar aquilo ali e jogar fora, fazer a limpeza do fígado. Então, esse é um processo de expulsão, ou seja, exocitose. Explique o que difere a difusão facilitada da difusão simples. Então, a difusão simples é quando um soluto ele tem a capacidade de passar entre a membrana da célula, entre ali os fosfolipídios, então ela consegue ultrapassar ali a membrana de forma direta. Já a facilitada, como o próprio nome já diz, ela tem ali uma ajudinha de uma membrana, no caso de uma proteína de canal que vai facilitar o processo de entrada ou saída de uma substância. Então, esse auxílio ocorre por meio de proteínas de membrana que formam canais para a passagem. Cite um tipo de transporte ativo, Então, o mais famoso aí é a bomba de sódio e potássio. Então, coloquei até essa animação para vocês lembrarem, Que aqui tem a membrana da célula, bicamada fosfolipídica, e aqui tem a proteína de canal inserida nessa membrana, que vai fazer justamente, o processo de caminho da passagem do soluto do meio intracelular, de dentro da célula, para fora da célula, meio extracelular e vice-versa. Só que, como é contra o gradiente de concentração, vai ter o que? Gasto de energia na forma de ATP. Então, o ATP vai ser usado aqui para expulsar, no caso da bomba de sódio e potássio, 3 partículas, 3 moléculas de sódio para o meio extracelular e 2 de potássio para o meio intracelular. Então, esse processo aqui é o famoso bomba de sódio e potássio e é transporte ativo porque há gasto de energia, utilização de um ATP.
Agora, os exercícios contextualizados. As moléculas de glicose atravessam a membrana celular das células intestinais combinadas com moléculas de proteínas transportadoras, chamadas permeases. Esse processo é denominado, então, se ele está passando ali, né, pelas moléculas de proteínas transportadoras, então é uma difusão do tipo que? Facilitada, né? Então, a proteína ali está servindo de ponte, de canal para que essa substância possa, né, passar, que são, no caso ali, as moléculas de glicose. Questão 7. Enquanto uma célula estiver viva, haverá consumo de oxigênio pelas mitocôndrias e a concentração de oxigênio dentro da célula será mais baixa do que do meio extracelular, né, fora da célula. As moléculas de oxigênio se moverão de fora para dentro das células. Esse caso exemplifica o tipo de transporte por meio da membrana plasmática denominado. Então, está passando ali, ó, pelo meio da membrana plasmática, né, sem gasto de energia. Então, está falando da difusão simples. Letra A resposta. Questão 8. Nos seres humanos, para obtenção de energia, é necessário ingerir alimentos que serão digeridos e então aproveitados pelo organismo. Os produtos finais da digestão serão absorvidos pelas células da parede do intestino delgado, que contém evaginações denominadas, então, são aquelas microvilosidades, né, aquelas dobrinhas na membrana das células do intestino, que vai aumentar a superfície de contato com o nutriente e vai aumentar também a sua absorção. Então, a resposta aqui é a letra A, né? Vilosidades intestinais, ou também chamada de microvilosidade, né? E servem para aumentar a superfície de absorção. A distribuição adequada de íons nos espaços intra e extracelular é fundamental para o funcionamento das células. Por exemplo, a transmissão de impulsos nervosos, a contração muscular e a secreção de hormônios são totalmente dependentes dessa distribuição e dos fluxos iônicos. Dois importantes íons envolvidos nos processos celulares são o sódio e o potássio, que têm concentrações diferentes nos meios intra e extracelular. Sobre essas diferenças, é correto afirmar que a concentração de sódio é maior fora da célula e um importante componente de determinação dessa diferença é a bomba de sódio e potássio que transporta com gasto de ATP. Sim, né? A gente viu até naquela questão anterior que eu coloquei a animaçãozinha, é justamente isso que está acontecendo. Então, a resposta aqui é a letra A. Ok? Questão 10. A membrana plasmática é a camada da célula que protege, reveste e controla a entrada e saída de substâncias, tendo desse modo a permeabilidade seletiva, que é a principal função, né, da membrana plasmática, além da proteção, é claro. Com base nessa afirmação, assinale a alternativa que não está de acordo com os mecanismos de transporte pela membrana. Então, ele quer que não está de acordo. Cuidado quando tiver questõezinhas assim, né? Porque às vezes você lê rápido, nem percebe que ele está querendo a errada, né? Então, cuidado. A passagem de água de uma solução para outra a partir de uma membrana semipermeável que deixa passar apenas o solvente é denominado osmose? Sim, né? Então, a passagem de solvente, que no caso é a água, né, é osmose, e passagem de soluto, né, aí vai ser por difusão, difusão simples, facilitada, vai depender do processo, tá? Que aí é transporte ativo, transporte passivo, né? Aí falando de soluto, mas quando se fala de solvente, é por osmose.
No transporte passivo, não há gasto de ATP e no ativo há gasto de ATP? Certinho. Entende-se por difusão a capacidade que as moléculas dos gases e os solutos têm de espalhar uniformemente por todo o espaço disponível? Sim, né? Mantendo ali um certo equilíbrio. O transporte ativo pode ser exemplificado pela bomba de sódio e potássio, demonstrando que a concentração de potássio fora da célula é maior do que em seu interior, ocorrendo o oposto com o sódio. No caso aqui é o contrário, né? Na verdade está invertido aqui. Então a resposta que não está de acordo é essa. Letra D. E a endocitose é classificada em fagocitose e pinocitose, processos que explicam respectivamente a ingestão de partículas sólidas e líquidas? Certinho. Tá, que tá errada mesmo, não tá de acordo, né? É a letra D. A difusão é o processo de troca entre a célula e o meio externo. Para ocorrer, é necessário que aconteça o movimento de partículas do local em que elas estão mais concentradas para onde estão menos concentradas. Para isso, as partículas possuem determinada velocidade ao se transferirem de uma célula para outra. Sobre o processo de difusão e suas características, é correto afirmar que... Então, vamos lá. Na célula, para ocorrer a difusão de moléculas de água, é necessário o gasto energético das membranas semipermeáveis? Não, primeiro que, no caso, quando vai entrar ou sair moléculas de água, não é por difusão, é por osmose, tá? E também não vai ter ali, né, esse processo de gasto de energia. Então, tá errada a letra A. B. O gás oxigênio penetra nas células por difusão porque sua concentração é maior fora delas do que dentro. Sim, né? Então é sempre do meio mais concentrado para o menos concentrado. Tá? Então aqui a resposta vai ser a letra B de bola. A membrana plasmática é o limitante entre o ambiente interno celular e o meio externo e participa efetivamente na seleção de elementos que entram e saem da célula, com uma finalidade de manutenção, que no caso é a homeostase, né, que é o equilíbrio. Assinale a afirmação que não está correta. A membrana plasmática apresenta permeabilidade seletiva. No entanto, se um aminoácido estiver ligado à molécula de água, poderá passar livremente por ela em função da passagem livre de água por meio de canais iônicos? Não, porque são substâncias diferentes e processos diferentes. A água vai ser sempre por osmose e qualquer outra molécula, que no caso é soluto, vai ser por difusão. Tá? São processos diferentes, mecanismos diferentes. E a membrana, com essa permeabilidade seletiva, é que vai selecionar o que entra e o que sai. Então, o que já não está correto aqui já vai ser a letra A mesmo. Questão 13. A figura ilustra o transporte de determinado tipo de soluto por meio da membrana plasmática em um ambiente celular. Então, olha aqui. A bicamada lipídica, né, da membrana, e aqui as suas proteínas, né, transportadoras, ou também chamadas de proteínas de canal. Esse letra Gzinha aqui, ó, é o soluto. Quando ela passa por dentro da proteína transportadora, né, então isso aqui é uma difusão, né, no caso facilitada, porque está pegando aqui um caminho, né, que é a proteína de canal. E aqui, quando ela passa por entre aqui, ó, os fosfolipídios da membrana, então no caso aqui é uma difusão do tipo simples, tá? Essa aqui é a simples e essa daqui é a facilitada. E o gradiente de concentração, né, do mais concentrado para o menos concentrado.
Em relação às características associadas a esse tipo de transporte, é correto afirmar que, então, esse tipo de transporte pode ocorrer a favor de um gradiente de concentração e exige um gasto energético? Não, nenhum dos dois existe gasto de energético. As permeases que participam desse transporte deslocam o soluto do ambiente hipotônico para o meio hipertônico? Não, no caso aqui, quando fala de hipotônico e hipertônico, está falando aí de, no caso, osmose. E, então não vai ser soluto, teria que ser o quê? Solvente. A bicamada lipídica garante o isolamento da célula em relação a qualquer tipo de soluto presente no ambiente extracelular? Ops, mudei aqui. Então, a bicamada lipídica garante o isolamento da célula em relação a qualquer tipo de soluto presente em um ambiente extracelular? Não, né? Não vai ser qualquer tipo de soluto. E as proteínas transportadoras favorecem o transporte de soluto a favor de um gradiente, promovendo a busca de um equilíbrio na concentração desse soluto entre os dois ambientes? Sim, né? Então, essa aqui é a resposta. A fazer ali o equilíbrio, né? Questão 14. Medidas de concentração de íons de sódio e de potássio dentro e fora dos neurônios gigantes de Lula revelaram os seguintes valores: no citoplasma 50, no meio extracelular 440, no caso em relação ao sódio, e em relação ao potássio, no citoplasma 400 e no meio extracelular 20. Então, qual é o tipo, né, de transporte que está sendo feito aqui? É o famoso, né, bomba de sódio e potássio, que é um tipo de que tipo de transporte? Ativo, pois ele vai atravessar ali o soluto pela membrana com gasto de energia. Tá? Então, a resposta da 14 é a letra C. A 15. O gráfico a seguir mostra as concentrações de 3 tipos de íons de suco celular de uma planta aquática e na água do lago ao qual ele vive. Então, a planta aquática aqui está com esse azulzinho mais clarinho e a água do lago está com esse azul mais escuro. Nos 3 casos, a diferença entre as concentrações iônicas nos dois meios é mantida por quê? Então, sempre vai ter menos concentração, né, desses solutos aqui, ó, cloro, né, magnésio e também aqui o sódio, vai ter menos na água do lago do que dentro da planta, tá? Por quê? Porque tem menos água dentro da planta do que no lago, e a água gosta de diluir, né? Então vai entrar ali a concentração mais de água do que do caso dos solutos. Então, o transporte ativo aí, né, ele vai ocorrer com gasto de energia para manter o desequilíbrio nas concentrações iônicas. Está vendo que não está equilibrado? Está desequilibrado, né? Então, a resposta aqui é a letra E. Agora, os exercícios de aprofundamento. 16. No fígado, o transporte de glicose é realizado por difusão passiva mediada por proteínas transportadoras da membrana plasmática. Em um experimento cuja base consistiu em cultivar células hepáticas em um meio adequado, foram seguidos os seguintes passos: adicionar-se ao meio de cultivo uma concentração de glicose suficiente para manter já no primeiro minuto seu transporte saturado, medir-se a partir do primeiro minuto de incubação a velocidade, né, que está com a letra V, do transporte de glicose para o interior dos hepatócitos, que são as células do fígado, e bloquear-se após 3 minutos de incubação o metabolismo da glicose já absorvida por meio da adição de um inibidor da enzima glicoquinase. Aí tem 4 gráficos, né, mostrando aí, ó,
os valores de V, que são medidos em função do tempo de incubação. Então, o resultado do experimento descrito está representado na curva de qual gráfico indicado? Do gráfico W, do X, do Y ou do Z. Então, aqui ela começou, ó, com uma concentração alta e depois foi caindo em relação aos minutos aqui, né? Então, o transporte passivo ele é mediado por transportador que exibe aí, né, uma cinética de saturação, ó, tá saturando aqui, ó, tá? E com isso vai abaixando a quantidade. Então, esse é o caso de transporte da glicose, né, através da membrana plasmática da célula hepática. No início do experimento proposto, adicionou uma quantidade saturante de glicose. Então, aqui está no alto, né? Dessa forma, a velocidade de entrada da glicose dentro da célula do fígado, que é o hepatócito, ó, né? Ele vai, no primeiro minuto, manter ali, mas depois, ó, vai começar a cair, tá? Então, aqui a resposta vai ser esse gráfico logo primeiro aí, né? Que já é o gráfico W, que é justamente a curva que vai mostrar a entrada dessa glicose nas células do fígado. Questão 17. Foram utilizadas células animais cultivadas suspensas em meio de cultura adequado para o estudo dos mecanismos de transporte de uma substância orgânica que ele chamou de X e do íon sódio. Observe os resultados apresentados no gráfico a seguir. Tá? Então, aqui, concentração extracelular e concentração intracelular. Então, fora e dentro da célula. Então, os pontos P1 e P3, tá aqui, ó, P1 e P3, representam as concentrações de X e de sódio, respectivamente, logo após a suspensão das células. O ponto P2, aqui, ó, P2, define as concentrações de X após algum tempo de incubação das células. E as coordenadas do ponto P3, que é esse aqui, né? Tá bem aqui no meio, define ali os quadrantes A, B, C e D. Então, a letra A pergunta: considerando as alterações de concentrações de substância X após o período de incubação, cite o tipo de transporte ocorrido por meio da membrana e caracterize, né? Então, aqui no caso é o transporte ativo, porque a concentração intracelular de X inicialmente menor que a extracelular e depois, né, aumentou após a incubação, tornando-se assim maior do que a extracelular. Isso caracteriza o quê? Um tipo de transporte contra o gradiente de concentração. Se é contra, então tem gasto de energia, então é um transporte ativo. E a letra B, né, pergunta: identifique o quadrante para o qual deveria deslocar-se o ponto P3, que é aquele que está logo aqui no meio, né, que é esse daqui, ó, P3, para que lado que ele tinha que se deslocar, né, após o período de incubação. Justifique a sua resposta. Então, ele tinha que se deslocar para o quadrante A. Por quê? Porque o sódio é transportado ativamente do meio intracelular para o extracelular a partir da bomba de sódio e potássio, sendo trocado pelo potássio. Portanto, sua concentração intracelular tenderia a diminuir, enquanto que a extracelular aumentaria, mesmo contra o gradiente de concentração. Ok? Porque a bomba de sódio e potássio também é um transporte ativo e há gasto de energia, né? A gente já viu isso até em questões anteriores. Então, ela é contra o gradiente de concentração, por isso que há gasto de energia. Ok? Então, ficamos por aqui. Se tiver alguma dúvida, é só falar, só mandar uma mensagem. Até o próximo assunto, então. Tchau, tchau.